Olá, direto de Londres, aqui no jornal Notícias em Português. Trazemos uma história interessante para vocês. Um jovem deixou o Brasil em busca de um sonho, tentar uma vida melhor aqui no Reino Unido. Mas quando ele chegou, se deparou com uma doença grave. Fábio Martins dos Santos, de Goiânia, de 29 anos, precisa de um transplante de fígado. Mas agora ele enfrenta a burocracia tanto do governo brasileiro quanto do governo inglês. Para o programa de hoje, nós convidamos a esposa do Fábio, Loiane Coutinho, Sandro Vita, que é do Conselho de Cidadãos Brasileiros no Reino Unido, Ledimar Ramos Carvalho, que está colaborando com a família na tradução para o inglês, e a representante aqui da comunidade da Capelania Brasileira em Londres, Valdirene Francisca de Souza. E eu começo a perguntar, obviamente, para a Loiane. Loiane, Fábio chegou aqui querendo uma vida melhor, mas ele não tinha os papéis, ele não fazia parte da comunidade europeia. Isso, veio em busca de um sonho para a família, né? Dar um futuro melhor para a filha, para minha esposa. Então, esse era o objetivo. E aqui ele começou a trabalhar. Isso, em busca desse sonho, então ele precisou trabalhar, só que no meio do caminho deparamos com esse problema, que foi essa doença. E a Lady que tá colaborando com a família, quando ele entrou no hospital, qual foi a primeira informação que o pessoal pediu dele? Na verdade, quando eu cheguei na quinta-feira no hospital, o Fábio já estava hospitalizado, o quadro clínico que foi passado para mim já era de uma hepatite autoimune, ele realmente já apresentava um quadro bem grave. E os hospitais, os doutores lá, na verdade, são clínicos gerais. Então, eu não cheguei a falar no primeiro dia com especialista de fígado, né? Mas o quadro que o Fábio apresentava, ele já estava com todo o abdominal, todo inchado, as pernas, em função do fígado não funcionar, o rim dele já estava se comprometido, já estava trabalhando, já com a sua função renal já reduzida também. Então, já estava desencadeando vários outros problemas de saúde. Uhum. E o que acontece é que não é a primeira vez, desta vez você tá falando quinta-feira da semana anterior, a gente dia 9 de novembro, a gente contabiliza já 6 dias internado com esse problema. Loiane, como é que tá o Fábio nesse momento? Nesse momento, o estado ainda é considerado grave, né? Mediante isso, ele só pode sair com uma ambulância aérea para o Brasil. Sem isso, não tem condições, o médico não vai fazer essa liberação. E também nós não temos condições, não tivemos amparo do governo, tanto do Brasil quanto daqui, para poder disponibilizar isso para ele. Vamos explicar essa história para quem está assistindo lá do Brasil. O que acontece? O governo britânico entende que ele não pode ser tratado por não fazer parte dos cidadãos que estão sob a responsabilidade do governo britânico, é isso? Por isso não foi um especialista tratar ele? Nós tivemos na sexta-feira uma reunião com um médico e ele explicou pra gente como que funcionaria. Ele explicou que o Fábio, por ele não é qualificado para entrar numa fila de transplante de fígado. Vamos explicar essa palavra qualificado. Isso quer dizer o quê na prática? Porque ele não tem a cidadania europeia, nem a cidadania britânica. Então, por isso que ele não é qualificado para entrar nessa fila. Ou seja, teria que ser tudo segundo o Ministério de Saúde inglês. O sistema de saúde público. E tudo teria que ser pago particular, se ele fosse tratado aqui no Reino Unido, certo? Não, eles não ofereceram nem essa opção, por exemplo, dele fazer o tratamento aqui privado. Eles deram a única opção, por favor, remova o Fábio para o Brasil, onde ele deve ser tratado, enfrentar uma fila de transplante e ser tratado no Brasil. Eu vou pedir para Valdirene, explicar para a gente, a comunidade se mobilizou. E foram criados grupos de Facebook, de WhatsApp, para que fosse levantado esse dinheiro para levar o Fábio para o Brasil. Sim, o pessoal criaram vários grupos de WhatsApp para poder estar divulgando essa notícia, para poder arrecadar esse dinheiro.
Tem também o Facebook dele oficial, que é Ajuda Fábio. Força Força Fábio. Fábio. Força Fábio. E que é onde a gente está divulgando sobre a saúde dele, colocando informações diárias e até mesmo informações do banco para a gente poder arrecadar esse dinheiro, porque é um valor bem alto. Conta pra gente quanto de dinheiro precisa para levar o Fábio ao Brasil. A empresa que a gente fez a cotação, são 85 mil euros, 85.600 euros para poder levar ele até o Brasil. Quem acompanhou também foi o representante do Conselho de Cidadãos Brasileiros aqui no Reino Unido, Sandro Vita. Sandro, você entrou também em contato com muita gente, ouviu pessoas tanto do governo brasileiro quanto do governo inglês. Como é que é esse cenário? Como é que o Fábio não consegue ajuda para voltar para casa ou para ter o transplante aqui? Ao que tudo indica, é muita questão burocrática envolvida, né? Tanto do governo brasileiro, que fica limitado pelos problemas, pela burocracia existente nas leis inglesas, quanto vice-versa. Mas o conselho, né, no caso eu aqui representando o conselho, cheguei até esse comitê aqui, né, até esse apelo que a gente está fazendo, mas pelos grupos de Facebook. A gente viu a campanha que está sendo lançada através de um amigo dele que está promovendo tudo isso. E a intenção era mais buscar ajuda, fazer com que as pessoas, tanto no Brasil quanto aqui, principalmente a comunidade brasileira, né, que é conhecida por se autoajudar, encontrar uma maneira de arrumar o dinheiro ou de que ajude de alguma maneira para que ele volte lá para o Brasil e consiga o tratamento, que se eu não me engano é no Recife, não é isso? No hospital em Recife. Carlos Chagas, seu nome. O hospital... Eu acho até que Osvaldo inclusive Cruz. já existe todo um appointment, né? Eu queria perguntar, já aproveitando a volta aqui para a Lady, quando a gente olha esse cenário, a gente se depara com uma situação muitíssimo clara. Ou o Fábio faz o transplante, Ou ele não tem expectativa de vida nenhuma. se ele não tem autorização para fazer o transplante aqui no Reino Unido, a única alternativa... É ir pro Brasil. E aí, Val, você que está ajudando a família em toda essa questão aí de levantar o dinheiro e tal, hoje vocês têm quanto de dinheiro para conseguir pagar essa conta da ambulância? Atualmente nós temos 50 mil reais. E precisa? Precisamos de 350 mil reais. Né? No caso, é 85.600 euros. Convertendo em reais, daria mais ou menos 350 mil. E nós estamos fazendo rifas de uma moto, o pessoal está doando, estão arrecadando dinheiro em caixinhas, em alguns shows, para a gente ver se nós conseguimos levantar esse dinheiro. Enquanto isso, volto para vocês duas a pergunta. O que os médicos disseram? Quanto tempo de vida o Fábio tem se ele não fizer esse transplante? Como é que está a situação atual do Fábio? Bem, Cristiane, a situação do Fábio, ela é gravíssima. Ele tem um órgão que está totalmente comprometido, ele precisa ser transplantado urgente, a gente está correndo contra o tempo, porque em virtude desse não funcionamento desse órgão do fígado, o rim já está trabalhando, sobrecarregado, o coração, o abdômen dele está, como eu te falei, está imenso. As pessoas que puderam ver, está 3 vezes mais do último vídeo que ele postou. Está muito feio, nós decidimos não postar mais. Então, a expectativa do Fábio está indo ao contrário com o tempo. E só para a gente contar um pouco da história do Fábio. Loiane, vocês tinham uma vida organizada no Brasil. Vocês decidiram tentar a vida aqui. Mas você não veio logo de cara, né? Você esperou na expectativa de que ele se organizasse, até em busca da cidadania italiana. Isso, ele procurou assim, trabalhar, poder se preparar financeiramente para que depois eu e a nossa filha pudesse vir. Só que foi um sonho interrompido, né? Porque logo teremos que voltar com menos de 2 meses que eu cheguei, então já vamos voltar porque a prioridade é a saúde dele.
Você contava, quando a gente ainda não estava no ar, uma coisa que me chamou muito a atenção. Você não planejava vir agora. Você ainda iria esperar que a situação tivesse mais organizada. Isso, iria esperar. Só que devido ao problema que se acarretou na saúde dele, eu tive que vir com a intenção de ajudar, só que quando eu vi que era mais grave do que eu imaginava. Então, só que depois não tivemos nem a opção de escolha. Ou voltaríamos ou ele morre, porque não temos... Como não somos regulares no país, então isso é o que o governo falou que é o que impede o transplante dele aqui. E eu queria, Sandro, que você explicasse pra gente. Porque quem está lá no Brasil talvez não entenda o que acontece. E a gente ainda pensa, puxa, o bem maior é a vida, afinal. E que lei é essa, que lei britânica é essa, que não autoriza os médicos ou que não permite a colaborar? Olha, eu estou trabalhando junto com esse métier todo de imigração não tem muito tempo, mas a burocracia é muito grande e se eu for entrar aqui no mérito da lei que impede isso, a gente vai ficar aqui conversando até semana que vem, você sabe disso. E existem muitos critérios que impedem. Só o fato, né, da pessoa estar aqui procurando uma vida melhor, hoje, com a situação do Brexit, é visto de uma maneira muito negativa, digamos assim. A pessoa, hoje em dia, a lei aqui não está muito do lado do que é certo, do que é humano, não está desse hoje as pessoas vêm aqui, você não faz parte da comunidade britânica, não faz parte da comunidade europeia, você está sendo jogado fora, essa que é a verdade. Eu me envolvi com a causa aqui de vocês, né, com a causa do Fábio, mas porque eu identifiquei que essa situação específica a gente pode traduzir como uma coisa só, como uma palavra: abandono. Eu olhei para o caso do Fábio através de uma amiga que postou no Facebook e o que eu vi lá foi um caso de abandono. Abandono do governo brasileiro, abandono por parte das associações que estão aqui no Reino Unido, que são brasileiras, que deveriam achar uma maneira, no matter what, né? Não interessa como, de ajudar o Fábio a voltar, mas que muitas vezes, não sei se essa é a expressão correta, mas muitas vezes tentam se beneficiar da situação para poder ganhar vantagem. E, no final, o Fábio continua lá no hospital. É uma indústria da colaboração, digamos assim. E não necessariamente as pessoas são, propriamente dito, beneficiadas. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar o contato com o Fábio. Claro, ele está doente, ele está hospitalizado, e a gente não quer que ele se canse, a situação é gravíssima, mas a gente vai tentar dar uma palavrinha com o Fábio. Um minutinho. A comunidade brasileira tem se movido para colaborar com você, e a gente está agora num programa que pode ser visto no Brasil. Eu queria que você explicasse para as pessoas por que você precisa dessa ajuda. Então, novamente agradecer o povo brasileiro, a mídia que está nos ajudando também, enfim, tudo. Todas as pessoas estão na oração, rezando, orando. Um beijo para todos, primeiramente. Nesse momento, eu fiz um procedimento de drenagem. Informaram para a doutora que eu vou poder sair só na aeronave UTI móvel, porque não teve possibilidade de ir num voo normal, por causa que devido eu tive muito sangramento e colocaram algumas ligaduras no meu esôfago, certo? Aí, do jeito que eu tô aqui, eu tenho que ir direto para a aeronave UTI móvel, porque lá tem toda a estrutura de UTI, diferentemente de um voo executivo que tem a maca, tudinho, 41 metros capacitados, mas não tem o equipamento suficiente para, mas Deus o livre, acontecer um impacto, uma hemorragia, diferentemente de um voo privado, porque o voo privado ele pode pousar mais rápido possível. E pensa no executivo, que tem que várias pessoas, momento de tensão mesmo, entendeu? Então esse voo privado, que eu peguei o relatório hoje com o médico,
é justamente para isso, é só para mim, entendeu? Eu, como um jovem de 29 anos, nesse momento eu estou brigando com a vida. E chegar no Brasil também, não sei se vocês aí conhecem, o governo brasileiro está cortando os medicamentos para quem é implantado, quem recebe transplante. Então, várias pessoas hoje andam 300 quilômetros, 1.200 quilômetros para pegar uma caixa de remédio que custa R$8.000. Por quê? Porque não é simples colocar uma unha encravada e tirar e colocar. É um órgão, então ele precisa ser regenerado. É como se um bebê cuidasse de um bebê. Pega um bebê e soma todas as possibilidades. Você chega a 29 anos, é maior cuidado, não pode pegar peso, não sei se pode dar uma rejeição, uma hemorragia, 2, 3 dias. Quem sabe eu não posso trabalhar um dia, entendeu? Então eu tenho uma família. Então peço ao povo brasileiro, primeira coisa, oração, pensamento positivo para dar tudo certo, para ser procedimento correto, e quem tiver condições em poder me ajudar nesse voo, porque eu, na verdade, não queria estar passando essa barra. Isso prejudica tanto minha família, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, e fica muito complicado. Muito obrigado pela oportunidade. Estou fazendo isso assim, de apelo mesmo, de apelo. Obrigada, Fábio. Obrigada a você pelo esforço, e a gente está aqui torcendo, não só pela recuperação, mas que se levante esse dinheiro o mais rápido possível para você se sentir em casa, logo, logo, logo na nossa terra, no Brasil, que os médicos cuidem de você com todo o carinho e atenção que você merece. Obrigada. Bom, você ouviu aí a história do Fábio, que fez um apelo. E claro que isso chama muitíssima atenção. Sandro, eu volto para você. Ele diz uma coisa que todos nós que chegamos a essa terra, com ou sem passaporte, dupla cidadania ou não, nós sentimos. Sim, sentimos. Eu, assim como você, acho que todo mundo está aqui presente, veio para cá, como ele, em busca de realização de um sonho, em busca de conseguir algo melhor, não só para si, como para as pessoas que estão no Brasil. A gente sabe que a situação não é difícil, mas acho que o principal motivo aqui hoje, o principal foco seria pensar naquilo que eu mais escuto aqui fora, que o povo brasileiro é um povo fraterno, é um povo solidário, né? Então a gente vê tanta coisa ruim acontecendo lá no Brasil, daqui a gente vê coisa ruim acontecendo lá, a gente vê algumas coisas ruins acontecendo aqui também, como é esse o caso, e acho que a gente tem que se solidarizar, né, com a situação. Desculpa, o inglês às vezes embola com o português. E juntar forças, né, para poder ajudar essa pessoa. Abrir aí uma janela, uma porta, de maneira que possibilite a essa pessoa que tentou, né, com todas as forças, conquistar uma coisa melhor para a família. Me falaram aqui que ele está procurando, né, uma casa para a mãe dele. O sonho dele é dar uma casa para a mãe dele. Eu não consigo pensar na dor que a mãe dele está sentindo lá no Brasil, né? Eu penso na minha mãe, quando eu cheguei aqui e passei um tempo sem falar com ela, ela já chorava todo dia. Eu fico imaginando o que a família dele lá não está sentindo, né? A esposa dele aqui com a gente, é difícil até de falar. Tem a filha dele que está envolvida nisso tudo também. Enfim, é muito difícil, mas em cima do apelo dele, eu gostaria de deixar o apelo de que somos brasileiros, né? Apesar de estarmos espalhados pelo mundo, a gente doa para diversas campanhas aí no Brasil. Tem gente que usa dinheiro aí no Brasil para fazer até coisas que não deve. Então, acho que não custava nada a gente tentar ajudar esse brasileiro, esse irmão que está aqui tentando... Aliás, é claro, a gente não vai fugir da crítica social e da crítica política, porque quando a gente se depara com o fato de que, sim, ele precisa de uma UTI, ele precisa de um avião especial, e a gente lembra quantas vezes a gente ouve jatinho indo para lá, avião da FAB indo para cá. Exatamente. Me desculpa, eu não estou aqui julgando o Itamaraty ou colocando o governo brasileiro em xeque. Não é o caso, mas obviamente a gente percebe que se não forem as pessoas, se não forem os brasileiros, aí eu volto para ti, Val, que está aí vinculada com a comunidade há muitos anos, foi rápido esse movimento pelo WhatsApp e pelo Facebook. Sim,
Quando um amigo nosso, Júnior, fez um vídeo, gravou um vídeo, colocou na internet, isso rapidamente se espalhou, porque os brasileiros, querendo ou não, aqui na Inglaterra, aqui, principalmente aqui em Londres, nas comunidades aqui em volta, eles são muito unidos. Então, eles foram divulgando, foram montando grupos e logo me ligaram. E eu também fui montando meus grupos. E o interessante é que as pessoas foram respondendo. Foram perguntando do que se trata, como que eu faço para doar. Muitas pessoas indo visitar ele no hospital. Então, rapidamente, a notícia se espalhou. E depois tem também o Marcelo, que está lá no hospital com ele, que gravou outros vídeos e foi colocando na internet. Isso rapidamente se espalhou. E esse dinheiro que foi levantado até agora, ele foi de um projeto via Facebook, certo? Via Facebook, colocaram um GoFundMe também, que é um outro aplicativo que foi colocado na internet, que as pessoas estão doando. Então, e as Qualquer pessoas, dinheiro é bem-vindo. Qualquer dinheiro é bem-vindo. As pessoas estão indo levar pessoalmente. A gente só ressalta que as visitas, que as pessoas que forem visitar ele, seja breve, porque ele está muito cansado, ele está muito esgotado. Às vezes as pessoas querem ir lá questionar ele de valores de dinheiro e tudo mais. Ele está um pouco cansado, então a gente vai limitar um pouco as visitas agora. Certo. Para você que está assistindo a gente, Força Fábio no Facebook e também aqui na nossa página você encontra os detalhes das contas, tanto no Brasil quanto aqui do Reino Unido, e todos os detalhes também, como você mesma disse, os vídeos, os depoimentos. A Val faz parte da capelania brasileira aqui e acredito que você também possa prestar algum esclarecimento, assim como a Leide, que está fazendo a tradução do inglês para o português para auxiliar a família nesse momento, certo? Certo, eu gostaria só mais uma vez de ressaltar que em algumas das reuniões que nós tivemos com os médicos, teve um assistente de consulado, mas embora a solidariedade do povo brasileiro é grandiosa, é lindo de se ver, isso não exime a responsabilidade do nosso governo, que numa situação dessa totalmente cruel, vamos dizer assim, porque a gente que vive o dia a dia do Fábio, ela é uma situação limite. Não exime a responsabilidade da nossa embaixada, do nosso ministério exteriores, onde que está o nosso embaixador. Bom, agora vamos explicar até um ponto importante. Quem é responsável é o consulado. Nós, comunidade, somos, digamos, olhados pelo consulado. A embaixada cuida das relações exteriores. De qualquer forma, foi procurado o consulado, certo? Foi procurado o consulado esteve numa das reuniões com a gente, com a equipe médica, para dar todo o quadro clínico do Fábio, porém o consulado, representado, poderia falar o nome da pessoa? O que foi passado para nós? Que o Fábio não teria nenhuma ajuda financeira, porque o consulado não tem nenhum budget para isso, não tem nenhuma renda para isso, receita... Não tem orçamento para isso, né? Exatamente. Então, eu falei, tá, se não, o consulado não pode ajudar de forma financeira, o que o consulado pode oferecer para essa família que não tem nenhuma estrutura e não está tendo nenhum suporte do governo brasileiro? A gente poderia só ir no hospital e verificar se ele não está tendo nenhuma discriminação pelo fato dele não ter o visto. Então, eles ofereceram esse suporte... Um suporte jurídico, é um suporte verdade, jurídico, né? certo? Suporte jurídico. Agora, totalmente limitado, mas enfim, é isso. Agora, na prática, Loiane, a gente obviamente não quer entrar na tua intimidade, falar demais, falar coisas que vêm ao caso apenas para vocês, família, e é um momento extremamente sensível para você. A gente não só é solidário, como a gente quer oferecer o conforto para você de falar só aquilo que você gostaria. Neste momento, o que mais te faz falta? Eu acho que a família, porque é um momento complicado, um momento difícil, mas eu tô sendo forte, eu sei que meu marido vai sair dessa. Eu tenho fé que vai. O que você mais gostaria nesse exato momento? De conseguir essa ambulância ou que algum médico falasse que ele pudesse fazer a cirurgia aqui. Então, se alguma das duas opções surgisse,
Com certeza, isso seria a alegria da minha família. Você está mantendo contato no Brasil o tempo todo? Sim, estou mantendo contato, mantendo todo mundo informado, até porque é preocupação, né? Mas estamos confiantes que vamos conseguir, que vai dar certo. A gente também. Sandra, o que o Conselho tem orientado os cidadãos brasileiros numa situação como essa do Fábio? O Conselho é formado por voluntários apenas, né? E a função dele aqui é mais de explicação, é mais de orientação do que de ação, né? A gente não consegue agir muito, infelizmente, em função de uma série de coisas, né? Nós somos classificados, digamos assim, como uma ponte, né, entre o governo e a comunidade. E o Conselho está aqui há pouco tempo. Então, assim, a gente até agora não conseguiu, infelizmente, bolar alguma coisa que colocasse em prática as explicações necessárias para isso. Mas, eu aqui representando o Conselho, né, posso até me colocar dessa forma, tenho tentado, através das mídias sociais, através de todos os meus amigos, de todos os contatos que eu tenho, me valer da informação para poder chegar até esses casos e tentar, de alguma maneira, nem que seja através da mídia, através da repercussão ou do apelo, ajudar de alguma maneira, né? Queria eu poder doar o dinheiro inteiro para poder arrumar esse avião e resolver. Mas, infelizmente, o dinheiro não aparece assim tão fácil, né? Então, a forma que eu vejo que o Conselho pode trabalhar hoje é essa, né? Explicando a situação, orientando quem já está aqui, quem quer vir para cá, e principalmente tentando auxiliar nesse sistema, né? Quando acontece uma situação dessa, a gente tenta intervir e reunir toda a comunidade em prol daquela pessoa que precisa da ajuda, né? Isso você comentou, é uma coisa importante para a gente fechar essa questão. Obviamente, foi o que nós já comentamos aqui, toda a situação deve ser avaliada pelo aspecto jurídico da coisa. Não incentivamos ninguém que não tenha condições ou que tenha um problema de saúde muito grave, mas como já dissemos, não eximimos a responsabilidade dos dois governos frente aos direitos humanos de uma pessoa que está precisando de apoio neste exato momento. De um certo ângulo, se você for ver, toda a nossa conversa aqui, toda a conversa que existe sobre o Fábio no momento é em função de dinheiro. Ninguém para perguntar o que está acontecendo de fato. É uma pessoa que está dependendo da bondade alheia para poder sobreviver. Para mim, isso é um absurdo, desculpa, mas é um absurdo. E desse absurdo... O governo deveria interagir com alguma coisa, nem que fosse, sei lá, R$1.000, que seja R$1, que seja 1 centavo, ou que utilizasse as formas que ele tem de divulgação para trazer apoio, buscar iniciativa privada, o que fosse. Mas existe sempre uma maneira de ajudar. Sempre existe. E eu quero aproveitar e deixar o microfone aberto do Notícias em Português, aqui em Londres, direto de Londres. Qualquer um dos órgãos pode ser ouvido, qualquer um dos órgãos, tanto do governo britânico quanto do governo brasileiro, qualquer instituição tem as portas abertas para não somente se pronunciar, como também colaborar. E para fechar essa nossa conversa, eu vou pedir para a Val, hoje... Repete para a gente, qual é o valor, a quantia arrecadada até esse momento? A quantia arrecadada até esse momento é R$50 mil, né? Nós temos um aplicativo, que é o GoFundMe, né? Que hoje tem lá, está marcando 18 mil libras, mas dessas 18 mil libras, 12 mil já foram mandados para o Brasil, porque ele já estava com passagem comprada para o dia 10, e no dia 8 ele foi hospitalizado. Então, essa parte já foi mandado para o Brasil. Tem mais alguma doação que o pessoal está levando em mãos, mas é pouco ainda. Tem o dinheiro de rifa, tem pessoas que estão vendendo marmitas, marmitex, essas coisas, campanhas. Quem está coordenando esse dinheiro? Você e o Marcelo? Quem está vendo esse fato dos sites é o Marcelo, né? Até mesmo a família, a Loiane e tudo, que tentou entrar em contato com o banco hoje para poder ver o saldo. Hoje, no banco deles, no saldo, a Loiane olhou hoje, era 1h15 da tarde, tinha 2 mil libras, né? 2 mil libras na conta pessoal dele. Agora, esse dinheiro que está no aplicativo tem que ser resgatado para ir para a conta. Ok, mas vocês são os responsáveis por colaborar nesse sentido? Por colaborar nesse sentido. Okay.
Pessoal, eu agradeço muitíssimo a disponibilidade de vocês, especialmente a você, Loiane, que sei que você gostaria de estar ao lado dele no hospital. Deixo o microfone aberto para vocês, quem quiser fazer um último apelo, antes da gente terminar esse programa. Bom, eu gostaria de pedir que, acima de tudo, tivesse oração por Fábio, porque nós e a família do Fábio, nós acreditamos na cura do Fábio, que nós vamos conseguir que o Fábio seja transplantado com toda a saúde, que essa ambulância aérea vai ser conseguida, que esse fígado, esse órgão vai ser conseguido. Eu queria agradecer, em nome da família, a todos vocês que doaram tempo, que doaram dinheiro, que estão doando ajuda. Continue doando, porque a gente ainda não tem a ambulância, nós não temos os valores, e não é só a ambulância, ele vai ser transplantado, existe aí gasto com medicação, existe gasto com estadia dela e da filha dele. E o hospital está preparado. E o hospital também. Então, existe muito mais do que esse 85.600 euros. Mas nós cremos na generosidade humana. E nós contamos com cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Lídia. Também gostaria de agradecer a alguns profissionais que se prontificaram a ajudar, tipo psicólogos, né, que nós entramos em contato, que o Fábio está precisando muito, a família está precisando desse apoio. As pessoas que estão ajudando financeiramente, que estão divulgando os vídeos, que estão colocando na mídia. E também pedir para as pessoas que não postarem notícias falsas, como já colocaram hoje, que esse dinheiro já foi arrecadado, que já tem 95% da passagem comprada, e as pessoas desistem de contribuir. Outros já colocaram que o estado dele é gravíssimo, gravíssimo, que ele foi transferido de hospital porque era muito grave a situação dele. A situação dele é grave, mas hoje, agora, nesse exato momento, ele está estável, né? Mas nós precisamos arrecadar esse dinheiro o quanto antes, porque quanto antes o Fábio for para o Brasil, a chance de vida dele aumenta muito. Quanto mais tempo ele ficar aqui, ele só está se desgastando e os órgãos dele estão se prejudicando a cada vez mais. Então, quem puder, algum empresário, alguém que puder doar esse dinheiro, as pessoas, continue doando, porque quanto antes o Fábio for para o Brasil, a chance de vida dele aumenta muito. Muitíssimo obrigada, Sandro, por representar o Conselho. Quer deixar alguma palavra? Queria dizer que esse programa está chegando aí no Brasil, e eu tenho conhecimento de que muita gente está querendo deixar o Brasil para tentar a vida fora do Brasil. Eu sei que a situação aí no Brasil está muito difícil, mas que analisasse um pouco desse caso específico, né, para poder as reais circunstâncias que envolvem isso, né? Mas também queria reforçar o apelo, principalmente para as pessoas que estão aqui fora, não só no Reino Unido, mas em Portugal, em qualquer outro lugar do mundo. O brasileiro, quando está fora do Brasil, ele tem uma maneira de pensar um pouco diferente. Então, assim, se coloca no lugar do Fábio, se coloca no lugar da esposa dele, se coloca no lugar das pessoas que estão tentando ajudar, e eu tenho certeza que vocês vão encontrar alguma maneira de ajudá-lo, né, de ajudar essa causa. Porque a gente tem esse coração bom e a gente sabe que pode acontecer com a gente amanhã, né? Então, e a situação é séria. A situação é muito grave. Então, era isso. Obrigado. Eu queria agradecer a todos que doaram. Cada palavra é amiga, orações, primeiramente a Deus, né, por ter comovido todos e de alguma forma ajudaram. Muito obrigada a todos. Obrigada a você, Loiane, por ter participado desse programa, por ter dividido aí esse momento com a gente. E direto de Londres, fica por aqui, direto da redação de Notícias em Português, com serviços técnicos de Santos Soto, e outras informações você acompanha na nossa página de Facebook e na nossa página de web. Muito obrigada pela audiência. Até mais.